Tem uma outra coisa também, né, que é interessante, porque tem poucas as casas mais atuais, todos têm aterramento, né? Mas até pouco tempo atrás, o pessoal tirava o pino do aterramento da casa e pronto. O aterramento, ele acaba sendo na prática útil, assim, pra quê? Se vire! Eu agora que eu tô indo mais a fundo nessa questão de aterramento aí, né? Uhum. Então tem vários tipos de aterramento. Segundo os especialistas aí, né? Eu ainda não sou um especialista, diz que o melhor aterramento que tem é o que vem de fora da companhia de energia já. É. Então eles fazem um aterramento lá, já deixa tudo certinho, eles falam que é pra gente usar aquele aterramento lá, né? Mas por outro lado, né? Normalmente quando o engenheiro elétrico vai fazer um uma obra lá, ele define, né, por algumas questões, que tipo de aterramento ele vai usar lá, né? Uhum. Tem vários tipos de aterramento, eu não vou lembrar aqui de cabeça quais são todos, né? Mas tem vários tipos de aterramento. É um que é montado em triângulo, tem um que é montado numa reta, são várias hastes, você vai colocando até atingir o ponto de terra que você precisa, né? Tem aterramento comercial que é diferente, Uhum. mas ele influencia aí em várias coisas aí, né, cara? Eu Até no sei que... consumo de energia ele influencia um Ah, pouco. é? Caramba. Eu sei que nesse aí é traumático mesmo. Nesse poste que eu comprei, que eu contei a história aí, ele vinha com aterramento no poste já. Ele tinha uma haste, né? Que ela tava dentro do poste, e dentro do poste saía um cabo verde, no caso, né? Uhum. E daí tinha uma argolinha em cima que era só conectar ali e sair. Normalmente é assim mesmo? Em É. casa, vem no poste Isso, mesmo. bem normalmente no pezinho do poste ali eles põem Uhum, uma tampinha ali com um coisinho de PVC ali, com um copinho de PVC uhum, e a haste fica ali, entendi, né? O certo é sair dali com aquele aterramento ali e usar aquele aterramento lá, entendi. né? Que eles falam que é mais eficiente, né? Eu não estudei Será que a ainda, profundidade faz alguma diferença? faz também, Quanto mais né? profundo, talvez, essa haste estiver, ela Na dissipa verdade, melhor, talvez? Só? na verdade é o material que tá ali naquele lugar ali que vai definir o aterramento, né? O solo, né? O solo, né? Que nem hoje eu tava vendo uma matéria que o pessoal agora tá começando a fazer aterramento na própria fundação da casa. Então, na verdade, esse tipo de aterramento ele é muito padrão no steel frame. O steel frame ele tem uma massa muito grande de aço. Né? Aí eu sei um pouquinho mais porque eu já sofri bastante com isso. O Gustavo, que é o construtor de steel frame, ele me ensinou bastante coisa sobre aterramento nesse modelo, né? Na teoria, você tem que fechar todo o circuito ali, né? Pra nenhuma peça Isso. ficar Ficar fora. sem aterramento. E ele falou, porque você já viu nos Estados Unidos, com tempestade, uma parede abriu um buraco gigante, assim, porque não tinha aterrado de uma forma adequada. Uma peça ou outra ficou solta ali, não ficou sem aterramento, e saiu. Tipo, estourou mesmo, explodiu a parede só por causa dessa falta de aterramento. Ele é até muito chato com essa parte de aterramento. Ele vinha testando depois com o aparelhinho lá Com o pra ver, termômetro. pra ver se tudo tava aterrado mesmo. Então é interessante você ver o processo, porque basicamente ele vinha, ele tinha até um sistema lá que ele falou, ó, existe vários meios. Ou você vem a cada metro, né, eu não sei a medida, a cada tantos metros você coloca uma haste. Mas isso. E tem um outro modelo que você pode colocar uma haste, distribuir em forma de cabo, sei lá, e você vem distribuindo X metros. Então ele vinha e ia testando, vendo tudo se estava aterrado. Outra coisa que eu tava comentando, o Rafael, o pai dele tem são clínicas, essas clínicas de, como chama? Aquela cápsula de pressão, assim, para fazer tratamento, bariátrica, sei lá o nome. É uma coisa que ela leva, ela tira a pressão, né, dentro dessa, ou coloca a pressão, no caso, dentro dessa cápsula, e daí não pode ter variação, porque ela é metal puro. Sim. Então ela tem que aguentar uma pressão forte. E daí o aterramento ele é extremamente importante. Porque imagine uma energia passar para essa cápsula com uma pessoa dentro. Então tinha que ter lá, tipo, vários aterramentos e tal. E tem coisa, alguns tipos de materiais, pode não sei o que lá, que ele ajuda também num tipo de aterramento lá para não ter esse tipo de. E tem até alguns equipamentos para medir se até tanto por cento você de condução, beleza, até não funciona muito bem.
Eu sei que o Rafael mesmo tava comentando, ele falou assim, putz, tem coisas assim que é muito pouco e você tem que continuar testando e colocando uma outra vareta lá até chegar nessa amperagem, nessa... Tem alguns tratamentos, né, que o pessoal faz no solo, tem algumas coisas meio... meio doido. meio doido, tem. assim. Eu trabalhei uma época com telefonia, eu fazia aterramento da rede, né, telefônica. Uhum. E então desce tem uma cordoalha, né, passando lá em toda a rede lá, e dessa cordoalha descia um outro cabo, uma outra cordoalha, vinha até uma caixinha, ela tinha 3 ou 4 pontos. Ou seja, você ia colocar até 4 hastes. Aí você tinha que descer ali daquela caixinha, fazer um rasguinho no chão lá, fazer um buraquinho e afundar uma haste lá. Aí tinha um produto chamado bentonita, parece um cal, que eu de lá, né? Ah, eu acho que é isso mesmo que o Rafael comentou. E aí você colocava lá, às vezes não dava o terra, mas faltava pouco. Aí você colocava esse produto lá, ia jogando água, aí depois você ia medir, ele fazia, ele fazia... E isso servia para não dar interferência na linha telefônica. Exatamente. No caso da telefonia, aquele ruidinho que você escutava naquele telefone de linha, ficava... o aterramento servia para isso. É que antes era tudo metálico, né? Hoje em dia tem a isso. fibra, hoje facilitou um pouquinho, né? Aham. Não sei se ajuda alguma coisa. Ajuda, melhora tudo. Melhora tudo. E na casa também, a gente fala de ruído assim, né? Por exemplo, você vai... sei lá, às vezes você liga um sonzinho lá na sua casa, lá você escuta lá do coisa lá. Muitas vezes é do aparelho, mas na maioria das vezes é ruído da rede. mesmo? Às vezes é falta de aterramento da rede. Porque interfere no aparelho. Então, hoje em dia- Aquele choquinho que você sente lá às vezes no chuveiro, você pega no registro do chuveiro lá, você sente um pouquinho do choque. É É falta a de falta da E aterramento. é engraçado, né? Não sei se vamos dizer, você tá com um corte na mão, aí você vai lá, a hora que você vai mexer, costuma dar o choque, né? Aí o Thiago vira e mexe, tá com uns, né? Chegou assim, tá dando choque isso daqui? Falei, caramba, não tem nada aqui. Aí eu pego no negócio e não tem nada. Então, mas Às é vezes você falta pega num fogão, até às vezes lá, que fogão que tem o crick lá, às vezes você tá encostado no fogão, você toma choque, é justamente por falta de aterramento. Entendi. Então ele economiza energia pra não ter essas fugas de energia, no caso? Seria De uma, tensão, sei lá. seria uma fuga, né? Nesse caso seria uma fuga de energia. Mas eu até hoje eu não sei como denomina as coisas, watts, tensão. Pra mim é tudo a mesma coisa no final das contas. Não, O diferente. que é cada coisa? Não. Tensão é o que está correndo no cabo lá, é a energia que está lá, Uhum. né? Watts é a potência que cada equipamento, né, consome. Sim. Você tem lá, eu tenho, por exemplo, um chuveiro de 7.000 watts. Uhum. É a potência que ele está consumindo, né? A corrente é o que impulsiona a tensão lá no cabo lá. Eu acho que o pior de todas é a lâmpada, porque a lâmpada tem os lumes, que é a intensidade dela, né? Aí tem os watts, que é quanto que ela consome, né, no caso. Exatamente. Aí tem mais alguma coisa lá que eu tô tentando lembrar. O lumens, se eu não tô enganado, depois eu posso até pesquisar e responder melhor para você. O lumens depende da amperagem que usa lá na lâmpada. Né? É porque tem, né, tipo, sei lá, hoje é tudo LED, né? Mas, sei lá, tem 5 watts, por exemplo, lá, né? Aí eu falei, caramba, você olha o negócio, hoje em dia eu sei denominar melhor, né? Eu olho pro tem tanto lume, então ilumina bem. Porque antigamente, tem o watts. Eu falei, caramba, o que vai mudar aqui, o watts ou o lume? Um monte de gente que vai no mercado não sabe a diferença de um pro outro. É padrão isso aí, né? O pessoal fica meio confuso, porque uma lâmpada de, né? Antigamente o pessoal falava vela, né? Sem vela, não é que... Sem vela. Watts é o consumo que ela tem, a potência que ela tem, né? E hoje em dia, até os watts estão caindo bastante, né? Por causa do LED. Mas até o equipamento, geladeira, essas coisas, Sim. né? Caiu bastante, né? Vai melhorando, o pessoal com a tecnologia, vai melhorando a eficiência do que você está usando, né? Justamente por causa dessa questão aí. Hoje o pessoal bate muito ardido aí nessa questão de consumo de energia, né? Economia, de energia né? sustentável, não sei o quê. Então, essa eficiência que eles estão procurando nos equipamentos, né? Até carro elétrico e assim por diante, essa eficiência que eles procuram é bom para todo mundo, né, cara, na verdade. Isso daí
é tecnologia pra gente levar de exemplo aí, né? Cada vez ir melhorando mais. E dentro de uma casa, vamos falar da casa. Bom, o cabo saiu ali do poste padrão, ou, né, porque tem muito condomínio que é aterrado, tudo aterrado, né? Aí só tem vamos chamar de poste, não sei o nome daquele Sim. negócio lá. É um padrão do condomínio ali. Aí ele vai direto pro quadro de distribuição. Funciona assim, se eu tiver errado, vocês vão me corrigir. E dali você distribui para casa. Em alguns casos é interessante, dependendo do tamanho da casa, ter outros quadros, né? Sim. Isso é feito de que maneira que define? Vai ter 1, 2, 3 quadros. Da distância, enfim, o que isso influencia? Na verdade, é os pontos, né? É os pontos que vai ser usado do disjuntor. Por exemplo, a gente vai pegar uma casa, que a gente falou, de 400 metros quadrados. Vai colocar um quadro. Imagine como vai ficar. Um quadro do tamanho de uma parede lá. É o tamanho de uma porta, mais ou menos, o quadro. Caramba, entendeu? Então, por isso que é definido. Mas assim. a distância, ela influencia também? Por exemplo, esse ponto, ele ficou muito longe. O cabo, quanto mais distância, ele tem algum prejuízo nisso? Então, aí entra naquela questão que eu falei pra você da resistência do cabo, né? Por isso, aí entra a bitola. Por isso que a gente fala de grossura de cabo. Dependendo da distância que você vai usar, você precisa de uma bitola, né? Mais longe, normalmente, quanto mais longe for, mais grosso você tem que ir usando o cabo. Daí tem o cálculo para se fazer, né? Entendi. É aí que entra essa história. Então aí. vamos dizer, se ficar mais próximo é melhor. Com certeza. Então são 2 pontos. O primeiro é que se colocar tudo ali em um quadro só, dependendo do tamanho da casa, não vai caber tudo em um quadro. Não. E o segundo é a distância. Isso. Distância em tudo, né? Porque pensa assim, você colocou um quadro lá na entrada da casa, lá uma casa de 400 metros quadrados, quanto de fio você não vai usar para levar os cabos até, né? Tem uma Chegar. economia, né? Então, em tese aí, né, você acaba tendo uma economia aí, né? E daí vai um cabo do quadro para cada quadro ou não? Ou seja, do poste padrão, vai um cabo para cada quadro ou não? Vai para um quadro e disso ele distribui para outros? Então, depende. Esse ramal, vamos dizer assim. Então, depende muito da posição do quadro. Da posição que tá os quadros. Se a gente, por exemplo, a gente tá pegando daqui até o primeiro quadro lá e o outro já tá em cima, a gente já passa dele ali, faz uma ramificação e já joga ele pra cima. Entendi. Entendeu? Porque senão também pegar muito lá também, daí lá no quadro lá da entrada do poste, vai ter muito disjuntor lá também. Entendi. Então não depende muito da posição ali do quadro. Sim. E dentro da...